João capítulo 2, versículo 5. Apenas a parte B desse versículo. Diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. João capítulo 2, verso 5. Apenas a parte B do versículo. Vamos ler tudo juntos? Mesmo que a sua versão seja diferente. João capítulo 2, versículo 5, a parte B. Fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Graças a Deus. Sentai-vos. A obediência traz a honra. Isso é pacífico entre nós. E eu enxergo isso de uma forma para além da esfera espiritual. A simples obediência, por exemplo, aos pais, é coroada com honra. A obediência às leis. Mas nessa noite, eu trouxe aqui 4 personagens bíblicos, 4 pessoas na Bíblia que colheram frutos amargos da desobediência. A primeira delas foi Eva. E o interessante é que essas 4 pessoas, elas receberam ordens expressas de Deus. Existem ordens que estão estabelecidas, estão dadas. Por exemplo, coloca-se no quadro de aviso da igreja: evitar deixar a luz acesa durante o dia. Uma ordem está lá, foi estabelecida. Diferente seria se o pastor chegasse de forma personificada, pessoal, e falasse: eu quero que você apague as luzes durante o dia. Foi assim que Deus fez com Eva, com Adão. Foi assim que Deus fez com o casal. Deu uma ordem expressa, direta. Uma ordem extremamente forte, objetiva. Foi o que Deus falou com ele. Gênesis capítulo 2, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livre, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Simples. Aleluia. Uma ordem expressa. E ele, como Deus que era, lhe poderia ter dito não, virado as costas e voltado para a eternidade. Mas há em Deus algo que é difícil explicar. A gente só consegue traduzir como misericórdia. Então ele disse: não coma, e ele ainda completou. Ele deu um motivo para que a obediência não fosse uma obediência cega, para que houvesse um toque de racionalidade, para que houvesse uma motivação para obedecer. Porque pode ser que você mande alguém fazer alguma coisa e a pessoa não faça porque não teve motivação. Então Deus deu uma motivação para eles: não faça isso, não coma do fruto, porque se comer vai morrer. Gênesis 16, capítulo 2, verso 16, ele nos abre esse cenário tremendo da desobediência e seus frutos. Não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, veio a desobediência. Eva deu ouvidos às mentiras da serpente. Essa palavra, esse versículo está numa linguagem atual. Eva deu ouvidos às mentiras da serpente e olhou para a beleza da árvore da ciência do bem e do mal, e viu que seu fruto era bom para se comer, e árvore desejável para se dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu. Ver não era o pecado ainda, desejar não era o pecado ainda, ficar com a boca cheia d'água por causa do fruto não era pecado ainda. O pecado se consuma aqui. A desobediência tomou do seu fruto e comeu. Quais são as consequências? A gente poderia passar a noite inteira aqui falando do flagelo do pecado.
Mas o primeiro sintoma da desobediência dela, a primeira ação direta, foi a morte. Já parou para pensar nisso? A ciência há muitos anos descobriu, já bem no seu primórdio, descobriu que a gente nasce morrendo. Nós nascemos morrendo. A gente só tem a alegria de nascer e depois a gente vai envelhecendo. As células vão morrendo. Foi isso que aconteceu naquele dia. Quando ela comeu do fruto em desobediência, deu ao marido, eles começaram a morrer. Mas não é só isso. As consequências daquela desobediência foram a separação de Deus. Foi um muro terrível, um muro dramático, que separou ela de Deus, separou o marido dela de Deus, separou a humanidade de Deus. Porque se a gente morre, mas Deus está em nós, e nós em Deus, que se morra. Mas ela começa a morrer, Adão começa a morrer, mas começa a acontecer uma incompatibilidade entre eles, entre Deus e o homem e Deus. Eles ficaram com medo de Deus. Que isso? Ficaram com medo de Deus. E começaram a fugir de Deus. E perderam o jardim. Porque dentro da criação, que já era bela por demais, Deus ainda criou um jardim bucólico, bonito, gostoso, aprazível, delicioso. Perderam o jardim. Tiveram que sair do jardim. O segundo personagem, a segunda pessoa, prefiro colocar pessoa, a segunda pessoa que desobedeceu uma ordem expressa de Deus e sofreu muito com isso, foi a esposa de Ló. E diz assim, Gênesis 19, 17, e aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. E aí vem a ordem, não olhes para trás de ti. Parecia apenas uma força de expressão, mas Deus não fala com força de expressão. Deus não brinca de falar. Se Ele falar, não pisa, meu, não pise. Não faça. Ele não destacou, não botou em neon, Ele não botou aspas, Ele, no meio da frase, Ele disse, não olha para trás. É porque tem gente que precisa que as coisas sejam grifadas. Poxa, mas ele não colocou em caixa alta, não colocou grifado, não botou marca-texto. Como é que eu ia saber que aquilo ali era tão expresso, tão... Não basta ele dizer. E foi o que ele disse. Sai da cidade, da campina, corre para o monte, escapa pela tua vida. E no meio da frase, no meio da ordem, disse, não olhes para trás. E completou dizendo, não pares em toda a campina, marcha constante, escapa-te pela tua vida. Versículo 26, Gênesis 19, 26, veio a desobediência da mulher de Ló, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ficou pateticamente petrificada. E a desobediência, ela petrifica a gente mesmo. A gente vai desobedecendo e a gente vai ficando tão reincidente com desobediência que a gente vai perdendo a sensibilidade. Vai ficando de pedra. Ela ficou de pedra fisicamente. Nós outros ficamos de pedra por dentro, porque quanto mais a gente desobedece, mais endurecido vai ficando o nosso coração. A desobediência cria um efeito retro. A gente desobedece, petrifica. Petrifica, desobedece. Um círculo vicioso.
petrifica, desobedece, desobedece, petrifica. E quanto mais desobedece, mais pedra vai virando, mais duro vai se tornando. Porque a consciência vai ficando cauterizada. E a gente vai perdendo a sensibilidade, o quebrantamento. Um outro final triste para a desobediência de uma ordem expressa foi Acã. E aqui acontece algo trágico, porque a desobediência de Acã refletiu em toda a sua casa. Cuidado com as desobediências que a gente pratica por aí, porque as pessoas que a gente ama podem ser atingidas pelos efeitos das nossas desobediências. Acã estava no meio do exército, nas fileiras do exército de Israel. E a ordem era expressa, Josué capítulo 6, verso 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela. Olha, tomando dela. A cidade era maldita. A cidade foi decretada anátema por Deus. Deus não fazia isso sempre. Mas com Jericó ele se levantou e disse: ó, Jericó é minha, para o bem e para o mal. Eu sei o que eu vou fazer dela. Não quero que toque em nada dela. Ela é toda minha, para o bem e para o mal. É anátema. Quem dela pegar alguma coisa será maldito como ela. No meio da guerra, no meio do furor, espada cortando de tudo quanto é lado, ele achou que poderia pegar espólio de guerra. Ele pegou coisas tão medíocres, ele pegou prata, pegou uma cunha de ouro, pegou pano, tecido. Geralmente o homem não liga para pano, né? Acã ficou admirado de um pano, de uma capa babilônica. Quero me vestir bem. E pegou a capa babilônica e trouxe os utensílios de Jericó. Israel volta vitoriosa e ele pega tudo aquilo. E eu acredito que foi ali que ele comprometeu a casa dele. Ele poderia enterrar em qualquer lugar a maldição dele. Ele vai enterrar debaixo do chão da casa dele, aonde ele dormia com os filhos, aonde ele dormia com a mulher, aonde ele fazia as refeições dele. Ele botou a maldição debaixo da terra da casa dele. E aí a gente sabe o que aconteceu também. No versículo 19, diz o texto que ele pegou toda a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro que ele pôde trazer e levou. E Deus tinha dito isso no versículo 19. A prata é minha, o ouro é meu, os vasos de metais são meus, tudo consagrado para mim, para destruir. Não quero levar para o meu templo, é consagrado para mim, para destruir. E aí em Josué capítulo 7, versos 24 e 25, tem um final trágico. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e o levaram-nos ao vale de Acor, que significa vale da perturbação. Disse Josué: por que nos turbaste? Josué falando na cara dele: o Senhor te turbará a ti também neste dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Outro personagem que teve uma ordem expressa de Deus e desobedeceu, e sofreu consequências da sua desobediência, foi Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1. Deus foi claro com ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Vai lá. Vai a Nínive. Foi ordem de Deus. Ordem expressa. Levanta e vai a Nínive. No versículo 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Ele foi para a Espanha, foi para a Europa. Ele foi para o outro lado do planeta.
uma desobediência flagrante. Deus disse para ele, vai a Nínive. Ele foi para Tarsis. Você já teve essa experiência? Deus falar com você, vai para lá, e você vem para cá. Vai a Nínive, e você vai para Tarsis. Aí vieram as consequências. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. A desobediência às vezes traz tempestade para a vida. Um dos frutos da desobediência pode ser sim tribulação, luta na vida. Olha como é que o vento soprou na vida dele. Olha como é que o vento castigou a vida dele. Estava quase quebrando o barco que ele estava. E uma das grandes angústias que a desobediência produz é que quando ela começa a produzir os frutos dela, parece que não vai parar. E a gente bota a mão na cabeça e pergunta, meu Deus, quando é que eu vou parar de colher os frutos da minha desobediência? Porque parece que a coisa vai quebrando de uma forma tão intensa. Parece que nunca mais vai parar de quebrar. E a gente fica olhando para trás e fica desejando com a alma ardente. Ah, se eu pudesse voltar lá e não desobedecer a Deus. Se eu pudesse voltar 10 anos atrás e tomar um caminho diferente daquele que eu tomei. Algumas desobediências não dói nada. Algumas outras traz dor para a vida toda. E ele começou a colher tempestade. Começou a colher fúria do mar. E como se não bastasse, para trazer ele de volta para o local da obediência, Deus não prepara um iate luxuoso. Deus não privilegia um navio, um cruzeiro lindo. Deus traz a embarcação mais absurda do mundo. Você pensa que é fácil ser tragado por um peixe? Pelo amor de Deus, eu fico imaginando o peixe tragando ele. Que cena terrível, que terror, que coisa terrível, aquele peixe tragando ele. A gente sabe que o peixe era de Deus, mas ele não sabia. Ele só foi entender que era peixe de Deus quando ele caiu no ventre incólume. Opa, não fui triturado, então é de Deus. Mas até então, naqueles minutos, naqueles segundos dramáticos dele passando das águas para dentro da boca do grande peixe. Aleluia. Que terrível. E ele veio saculejado dentro daquele lugar inóspito do peixe. Ele foi para o ventre do peixe. Foi para o ventre do peixe. Deus manteve ele fora do ácido para não consumi-lo e manteve ele ali, inteiro ali. E o peixe nadando de volta para Nínive. Então a gente aprende nessa noite que a desobediência traz frutos difíceis. A desobediência castiga a gente. A desobediência, os frutos dela maltratam a gente. Mas nessa noite, graças a Deus que esses textos aqui não são os textos chaves dessa mensagem. Os textos chaves dessa mensagem é João 2, 5. Porque naquela noite, sabe quando a gente prepara uma noite para ser a melhor noite da nossa vida? Aquela noite era para ser a melhor noite da vida de um casalzinho. Casar. Eu nem sei se foram eles diretamente que convidaram Jesus, se foi os pais. A verdade é que na noite do casamento, os noivos
são a estrela da festa, e a cabeça deles está voltada só para eles mesmos e para a festa e para a alegria. E de repente começou um burburinho lá na cantina, lá na cozinha, e corre para lá e corre para cá. Eu acredito que se acabasse a comida não daria tanto alvoroço. Mas aquilo que embalava a festa, aquilo que dava combustível para a festa, estava acabando. Ou acabou. Era o vinho. Para nós aqui, já dá uma sensação de desorganização. Não a festinha americana. A festinha americana, a gente já faz ela com a nossa cara de pau mesmo. Ó, acabou o refrigerante, corre lá e vai comprar. Mas uma festa de casamento, com 15 anos, que acaba o refrigerante, pega mal. Fica feio. Imagine para o judeu. Acabou o vinho. Que isso? Não pode. Como é que acaba? Vai acabar a festa. Acabou o vinho, acaba a festa. Se a gente trouxer para o lado simbólico da coisa, o vinho na Bíblia ele tem uma gama de representações negativas. Provérbios diz que gera alvoroço. Lá em Provérbios também diz que é como a força do pecado que atrai. Mas a gente sabe também que o vinho simboliza alegria, celebração da vida. E o maior significado que o vinho empresta é o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, o sangue da vida, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, o sangue do perdão, o sangue da purificação, o sangue da expiação. E naquele dia, acabou tudo isso. E a angústia entrou no coração das pessoas, a aflição do mestre-sala, dos empregados, dos organizadores da festa, quem sabe dos noivos também. O que a gente vai fazer? Como nós vamos fazer? O noivo está passando vergonha, vai passar vergonha. Aí entra Jesus no cenário, meio que empurrado pela mãe, e aí Jesus está ali. E a mãe dele diz essa frase belíssima, ela diz assim para eles: façam tudo o que ele vos disser. Então nessa noite, para nós que talvez estejamos vivendo um tempo difícil por estar colhendo frutos amargos da desobediência, essa noite é um divisor de água para nós aqui. Porque essa frase, essa palavra é poderosíssima. E ela, nessa noite, ganha contornos contextualizados. Ela é para mim, é para você, é para todos nós. Quer reverter o processo da desobediência? Faça tudo como ele lhe disser. Quer curar as feridas produzidas pelas desobediências antigas? Faça tudo conforme ele te disser. No nome de Jesus. Eu queria que nessa noite você falasse comigo essa frase no nome de Jesus. Nunca é tarde. Para voltar a obedecer. Então nessa noite não é uma noite para a gente chorar as mágoas dos frutos ruins das desobediências que a gente praticou na vida. Essa noite deslumbra-se diante de nós como uma nova fase, uma nova proposta. Vamos começar dessa vez do modo certo. Deus. Vamos obedecer a Cristo. Faça tudo conforme Ele vos disser. E quem sabe você está vivendo um tempo como aquele, um tempo em que você não tem saída, você não tem
válvula de escape, você não sabe para onde ir. A coisa ficou tão caótica, a tua vida ficou tão desarrumada, tão desarranjada, tão revirada, tão de ponta cabeça, está tudo tão deslocado, sem sentido, que você não sabe, você não tem clareza de mente, você não sabe o que vai fazer, não sabe como sair. E aí entra Jesus aqui nessa noite. E o Espírito Santo fala assim com você: calma, calma, dá para sair desse furacão. Só faça tudo conforme Ele te disser. Foi assim que se estabeleceu a coisa naquele dia. Havia insegurança, havia medo, havia apreensão, havia uma possibilidade de vexame, de vergonha. Aí aquela voz acalmou todo mundo. Calma, é só fazer o que Ele manda. Faça tudo o que Ele vos disser. Então a gente aprende nessa noite que para a vida dar certo, a gente tem que pegar o leme do barco e colocar na mão dele. Aleluia! Deixa ele assumir a festa. O que aconteceu aqui foi que ele assumiu a festa. Chega, não tem mestre-sala, não tem masterchef, não tem ninguém. Porque com mestre-sala, com masterchef, a festa quebrou. Então deixa ele tomar conta da festa. A festa era sua e você se machucou. Ah, fala sério. A festa era sua. Você fazia o que queria, ia onde queria, falava como queria, tomava as decisões que queria e quebrou. A festa virou um dissabor, uma ressaca. Então ele agora chegou e disse: ó, me dá o controle da festa. Vou te ensinar a fazer festa na vida. Me dá a festa para mim. Deixa eu pegar a tua festa. A tua festa com cara de luto. Me dá a tua festa com cara de dor. Porque nós somos sabichões, especialistas em fazer nossas festas. Mas as nossas festas têm gosto de luto, de dor. Então naquele dia ele entrou na festa para mudar a história daquela festa. Então nessa noite, ele não quer ser coadjuvante. Não vem pra cá me dar um papel de terceira, coadjuvante. Não quero ser um figurante na cena. Só assumo se você me der o papel de personagem principal do teu drama, da tua vida, da tua história. Quero ser o protagonista. Chega dessa briguinha, dessa luta. Entrega para Jesus, toma de Jesus. Entrega para Jesus, toma de Jesus. Ou tá com Jesus, ou tá contigo. Porque toda vez que está contigo, você perde. Aí você corre e entrega para Jesus. Começa a ganhar. Aí tira da mão de Jesus, perde de novo. Aleluia. Foi isso que aconteceu naquele dia. Maria disse para eles: olha, a partir de agora, a direção da festa está com outro personagem. Estou com outro nome, outra cabeça. Faça tudo conforme ele te disser. O mestre-sala passou a ser coadjuvante. Saiu da frente, foi para trás. No nome de Jesus. Em segundo lugar, ele precisa assumir. A gente precisa obedecê-lo. Nós precisamos obedecê-lo. Precisamos fazer tudo conforme ele nos manda fazer, porque ele conhece a vida. Quantos anos você tem? Pode levantar aqui o ancião com maior idade. É uma criança na frente de Deus. O segredo da vida, a ciência da vida está na mão dele. Aleluia! Assim como um pai tem experiência para passar para o filho, Deus tem experiência para passar para você. Então a gente precisa obedecê-lo porque ele conhece a vida. Não é porque ele é sabichão, não. É porque ele conhece de verdade a vida. Ele conhece as armadilhas da vida. Ele conhece as tramas da vida. Mais do que isso, ele conhece o diabo por criação. Ele não conhece o diabo simplesmente por sondar o diabo. Ele não conhece o diabo simplesmente por causa da onisciência dele.
Ele conhece o diabo porque ele criou o diabo. Eu conheço o diabo. Eu conheço a vida. Eu conheço as tramas da vida. Eu conheço o coração dos homens. É por isso que vocês precisam me obedecer. Porque eu sei o que tem depois da curva. Aleluia. Ninguém é profeta o tempo todo. Um dia Eliseu ficou estupefado. Geazi perturbando, ele disse: calma, Geazi, deixa ela. Ela está angustiada de alma e Deus me revelou. E olha que eu sou profeta. Ninguém é profeta o tempo todo, mas Deus é. Aleluia. Ali, à frente, na esquina, Deus sabe o que espera. Então obedeça. Obedeça. Obedeça porque Deus conhece a vida. Deus conhece a malandragem dos homens, a sagacidade dos homens, a mentira dos homens, a trapaça dos homens. Deus conhece o futuro, aonde as coisas vão terminar. A gente faz prognósticos daqui. A gente adora fazer prognósticos. Não, eu tenho a percepção de que tem nada. Tem nada. Você não sabe nada, eu não sei nada. Porque o pouco que a gente sabe é graça de Deus. Toma uma luz na tua mente. Então, faça tudo conforme Ele vos disser. Obedeça, porque Ele conhece a vida. Além disso, a gente precisa fazer tudo conforme Ele nos manda fazer, porque tudo que Ele fizer é para o teu bem. Ele não é uma divindade egoísta, perversa da antiga Grécia. Aqueles deuses bandidos, mesquinhos, mentirosos, safados. Desculpa a expressão. Ele não é uma entidade da religião afro. Essas entidades que falam que vai botar você ali, aqui, que o carro vai te pegar na esquina, que nem os guias da minha tia-avó fazia com ela, arrastava ela e metia a cabeça dela na árvore quando ela desobedecia. Quando ele diz assim: fazei tudo quanto eu te disser, tudo que ele te disser para fazer é para o seu bem. Será para o seu bem, será para o meu bem. Aleluia. Deus é bom até o fim. E a vontade de Deus é boa para nós. No nome de Jesus. Além disso, fazei tudo conforme Ele vos disser, porque só Ele sabe o caminho de saída para esse buraco que você caiu. Como é que eles iam fazer vinho naquele dia? Amigo, tá doido. O processo de produção do vinho daquele dia era rústico, trabalhoso demais. Uva no lagar. E pisa. Ainda cantava para aliviar a monotonia, o cansaço e o estresse. Pisava cantando. E depois que pisasse, o suco da uva descia por uma canaleta. Mas ainda não seria um bom vinho para beber. Quem é que poderia salvar aquela festa naquele dia? É por isso que nessa noite Ele está falando com você assim, de uma forma bem clara, com a cara estampada no teu rosto. Faça tudo conforme eu te disser. Aleluia. Porque só eu posso desatar esse nó. Glória a Deus. E foi o que Ele fez. Ele não foi para o lagar pisar a uva. Ele já tinha pisado desde a fundação do mundo. Hebreu diz que ele bebeu a taça da ira de Deus. Ele morreu por você desde a fundação do mundo. A uva já estava pisada. Aleluia. Faça tudo conforme Ele te disser, porque Ele vai te dar um caminho que você não espera. Vai te dar uma saída por onde você nunca pensou que sairia. Ele transformou o vinho da água. Ele pegou a água e transformou em vinho.
Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que nessa noite tem gente aqui com a cabeça quente, pensando como eu vou sair disso, como eu vou mudar isso, por onde eu passo. Aleluia. Já maquinou uma série de estratégias para sair do... E ele está dizendo nessa noite, vou te mostrar um caminho que você não pensou. Glória a Deus. Só me obedeça. Baixa a cabeça. Ouve minha voz. Glória. Vou te ensinar a sair por onde você nunca pensou que poderia sair. Vou tirar você por um caminho que você nunca cogitou na vida. No nome de Jesus. Além disso, faça tudo conforme ele vos disser. Porque nessa noite, pode ser que haja pessoas aqui cansadas de sofrer. Sabe, quando a gente vem sofrendo a vida toda e não consegue sair do sofrimento. Como é que foi produzido o primeiro vinho, gente? Eu falei aqui, eu fiz uma representação aqui, meia doida, mas fiz. O primeiro vinho foi produzido com pisões. Jogava-se a uva no lagar e começava a pisotear a uva. Até a uva virar suco. Pode ser que nessa noite haja aqui pessoas que têm sido pisadas pela vida. Que não aguenta mais ser triturado pelas lutas e pelo sofrimento da vida. É tanto pisão, é tanta pisa. Aí Jesus mudou a história. Não, eu não vou mais fazer vinho de uva pisada. Chega de sofrimento. Vou fazer vinho da água. Você crê nisso? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Glória. Você quer orar comigo? Amém. Quer orar? Glória. Aleluia. Quem sabe você está precisando hoje. Está precisando hoje de um alívio de Deus. A gente carrega às vezes a culpa da nossa desobediência e tudo que a gente quer é ser aliviado dessa culpa e ter uma nova oportunidade. Verdade é essa. E Deus nessa noite se apresenta para nós aqui como esse Deus que desamarra o fardo da culpa. Você desobedeceu, você pagou pelo que você desobedeceu, agora chega. Vamos construir um tempo de obediência daqui para lá. Assim como a desobediência gera frutos amargos, a obediência traz honra. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você quer orar comigo? Se você quiser, vem à frente. Nós vamos orar juntos. Pode vir, sai do seu lugar. Vamos orar juntos no nome de Jesus. Só para você ver como é que tem jeito para você e para mim. Só tem um personagem aqui, só tem dois personagens aqui que... Perdão, um personagem que... Eva e Adão. Adão e Eva. Deus foi lá, produziu uma roupinha para eles de folha de figueira. Perdão, de pele de animal. Tirou a folha de figueira e naquele dia mesmo profetizou a redenção da raça humana. E disse que o Cristo viria para pisar a cabeça da serpente. Teve jeito ou não teve? Não é verdade? A desobediência de Jonas, aquele peixe não triturou ele, voltou para Nínive, profetizou para a cidade,
e aprendeu a amar. Não é um profeta que não ama? Jonas era um profeta que não amava. Pelo menos não amava Nínive. Aprendeu a amar. Nessa noite, há esperança para nós. Apesar das nossas desobediências, porque se nós obedecermos, o Senhor Deus é poderoso para compensar todas as nossas dores. Você crê nisso? Amém. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nós nessa noite nos rendemos aos teus pés. Glorificamos o teu nome. Ó Deus, exaltamos o teu nome nessa. Porque a tua graça está manifesta aqui. É uma noite, ó Deus, com portas abertas. É uma noite, ó Deus, com um futuro aberto para nós. Uma noite de boas notícias. É uma noite de novos recomeços. É uma noite de estratégias novas. E quem sabe alguns de nós nessa noite entrou aqui pensando que não teria mais alternativas na vida. Algumas escolhas que a gente fez, algumas decisões que nós tomamos foram desobediências que trouxeram frutos amargos demais para a gente. Mas nessa noite o teu Espírito passa por aqui e diz que as coisas podem se abrir. A vida pode desabrochar de novo. A tua palavra diz que a festa pode continuar, que pode haver uma renovação. Então, uma oração que eu te faço sobre a vida dos meus irmãos que estão à frente é que o vinho novo se faça na vida deles. É que o vinho novo se faça na vida delas. Que a saudade do vinho que acabou cesse hoje aqui. Que a saudade daquele tempo do vinho velho fique por aqui. E que o coração fique hoje enamorado, agraciado, abraçado, congratulado com esse novo vinho, com esse novo tempo. Concede-nos, ó Deus, essa nova esperança, essa porta de saída. Situações, ó Deus, que o diabo está fixando na mente de que não tem jeito. Palavras, ó Deus, vindas do inferno, dizendo para nós, dentro da nossa cabeça, que não tem saída nenhuma. Ó Deus, Tu és o Senhor das saídas inusitadas, das saídas surpreendentes. Ai, Jonas, que se construa aqui para essa gente saídas inusitadas. Aquela porta que se abre no apagar das luzes, na última hora, no desespero, no grito de angústia, aquela porta que se abre a despeito da fúria do diabo, a despeito da contrariedade dos homens, a despeito das circunstâncias adversas, se abriu a porta. Ah, meu Deus, abre a porta. Dá uma saída para eles. Que esse culto não seja apenas uma reunião. Uma reunião, ó Deus, com um falatório, mas que seja uma reunião profética mesmo. Com intervenções Tuas aqui. Com manifestações concretas da Tua mão, do Teu braço. Porque disseram para alguns deles que a festa ia acabar. Falaram para eles, a sua festa acabou. Mas nessa noite o Teu Espírito entrou na festa deles. E o diabo vinha acusando eles, vocês são desobedientes. E por causa da desobediência de vocês, a festa de vocês acabou. Mas hoje, Deus, no nome de Jesus, a palavra é essa. Novo tempo, nova história. Tempo com obediência e com vida diferente. Ah, Jonas. E se Deus está aqui, e se Ele está propondo isso, se não sou eu, se é Ele mesmo, então celebre. Celebrai-vos
Adorar ao Senhor. Porque ele entrou nessa festa falida, entrou nessa festa fatal ao fracasso, e nessa noite ele está sobre nós. Ministra, Senhor, sobre nós. Ministra esse renovo. Renovo de Deus. Renovo. Restauração de Deus. Restauração de Deus. Fique de olhos fechados. Você que ficou aí atrás e que não é desobediente pontual, porque às vezes a pessoa é crente e desobedece. Eu estou falando com você que desobedece a Deus por não querer servir a Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? O Espírito de Deus está te chamando há muito tempo e você vem dizendo não a Ele há muito tempo. Em primeiro lugar, eu preciso falar com você uma coisa: cuidado com essa desobediência. Em segundo lugar, eu quero te dizer que tem uma porta escancarada aqui. Uma porta chamada obediência. Vem, entra por ela. Vem para Jesus hoje. Vem, a vida está louca, está correndo muito. Volta para Jesus agora, hoje, no nome de Jesus. Vem depressa. Vem agora, no nome de Jesus. Não seja um caçador de campanha. Seja um filho de Deus. Venha depressa. Uma grande palavra escrita obediência está escrita aqui. Obedeça. Venha depressa. Isso, venha depressa. Venha depressa. Venha depressa. Quem mais vai obedecer a chamada de Deus? Quem tem juízo obedece. Quem mais vai obedecer a chamada de Deus? Quem mais? Vem depressa. Chega de ficar de picuinha com Deus, de brinquinha com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, com Deus não se briga. Com Deus se submete. Se aceita. Vem depressa, vem. Para de ficar assim, debatendo, lutando. Vem depressa. A palavra está escrita aqui: obedeça. Obedeça hoje. Obedeça agora. Obedeça já. Venha depressa, no nome de Jesus. É a noite da obediência. E a última palavra que eu deixo aqui, no nome de Jesus. Se você vem você é crente e vem desobedecendo a Deus, pare hoje. Pare agora. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou te falando? No nome de Jesus, pare hoje. Não brinque mais com Deus. Pare de desobedecer. Pare agora. Vou repetir. Está brincando com Deus. É crente, está brincando com Deus. Está desobedecendo a Deus. Pare de desobedecer a Deus. Pare agora. Pare hoje. Faça um concerto com Deus hoje. Acerte a vida com Deus hoje. No nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu vou orar por todos nós aqui nessa noite. Senhor, nessa noite vem sobre nós o Espírito da obediência. Desce sobre nós a tua graça e manifesta sobre nós, ó Deus, a obediência. Ó Deus, nessa noite eu quero, no nome de Jesus, orar por todos nós, para que correntes viciosas de pecado sejam quebradas aqui, para que comportamentos, ó Deus, reincidentes, que vem trazendo, ó Deus, que ela seja quebrada hoje aqui. Meu Deus, nessa noite, a oração que eu te faço é essa. No nome de Jesus. Nós estamos rompendo com toda a legalidade hoje aqui. É noite de obediência. É noite de submissão. Nos ajuda a nos colocar debaixo das tuas mãos. Nos ajuda a nos colocar debaixo da tua graça. Nos dê condições de dizer não e sim para ti. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Quem pode adorar o Senhor? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vossas famílias, vossas casas.
Que vocês tenham uma semana maravilhosa, meu Deus de Jesus.